A Jéssica é nossa companheira aqui da Jovem Pan. Sempre. Ela é campeã mundial de debate. É mesmo? Ninguém ganha o debate dessa moça. Nunca perdeu um debate. Nunca perdeu um debate. E a Jéssica vai fazer a primeira pergunta para você, Valdemar. Estou à disposição. Tudo bem, Então, Jéssica? Primeiro, tudo bem? Tô muito bem, feliz de estar aqui hoje. A minha primeira pergunta vai ser polêmica. Quando a gente olha hoje para uma pauta, existe uma pauta de união da direita. Muita gente, inclusive o senhor, tem falado sobre essa necessidade de união. E nós vemos dentro do próprio partido, qual o senhor preside, o Partido Liberal, o PL, alguns pontos em relação a brigas internas, a situações de críticas, principalmente em relação ao deputado federal Nicolas Ferreira. Algumas figuras internas do partido têm esse ataque, têm esse discurso e criam essas rusgas. O senhor, dentro do partido, está fazendo alguma movimentação para tentar criar isso? E até mesmo, vou usar um termo aqui mais do pessoal do interior, puxar a orelha de quem está tentando dividir isso e atacando o deputado federal Nicolas Ferreira? Danada, hein, Valdemar? Ela é danada, hein? Você está ferrado com essa moça. Você está ferrado com esta moça. Jéssica, deixa eu te dizer. Emílio, prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Pô, obrigado. O teu time aí, só craque. Prazer para mim. Eu quero te dizer o seguinte. A semana passada eu fui almoçar com o Nicolas e com a equipe dele. Porque o Nicolas é um fenômeno. E existe, lógico, dentro do partido cresceu muito, e existem esses desentendimentos, não por parte do Nicolas. O pessoal implica um pouco com ele, é normal, é natural que aconteça isso. O Nicolas tem um futuro brilhante pela frente. Agora ele vai bater o recorde de votação no Brasil, da história do Brasil, lá em Minas Gerais, que tem a metade dos eleitores de São Paulo. Ele vai bater o recorde de votação da história do Brasil. Vai passar de 2 milhões de votos. Então, isso gera algum problema e algum desentendimento. O Nicolas tem feito tudo dentro da lei, dentro das regras políticas, mas isso existe. E vai ser difícil nós controlarmos isso aí. Eu fui sábado para Santa Catarina, fui num evento do Daniel, do empresário, que é nosso deputado federal, e que nunca me pediu nada, eu não podia negar. Não podia negar de ir para Santa Catarina. Mas fui mais para conversar com o Carlos, que o Carlos é um menino que vale ouro. E eu pedi para o Carlos, não faz crítica para o nosso pessoal mais. Nós estamos na frente. A eleição vai ser muito disputada e nós não podemos perder ninguém. Então nós temos que maneirar, que ir devagar e receber todos os nossos parceiros como devem ser recebidos. Tá fácil. É difícil. Tá parecendo lá em casa, família grande. É difícil. Família grande é assim. Tem um de esquerda, outro de direita, sai cada pau. E o PL ficou muito grande. Muito grande. Né? Ficou muito grande e é isso aí. E aí tem o pessoal que é da extrema direita, eles ficam bravos quando eu falo assim. E tem o pessoal que é de direita e tem um pessoal que é do centro também, direita. E isso gera essas confusões, gera esses desentendimentos. Mas veja bem, não por parte do Nicolas. Mas você não acha isso bom, Valdemar? Acho ótimo. Porque se você for pensar bem, os caras de esquerda vão só numa cartilha. Os caras de direita tem muito pensamento mais da independência. Direita. Tem mais independência e tem também mais nomes. Pô, você tem um monte de... Eu nem diria direita, eu digo anti-PT. Os caras querem tirar o PT, o que está há 30 anos aí, com o mesmo discurso, a mesma conversa e tal. Mas, verdade seja dita, eu acho que no caso do Nicolas em específico, muitas das críticas são por mais, até mesmo, vou usar esse termo, que é inveja do potencial de comunicação que ele tem e de quanto ele tem crescido na visão das pessoas em relação a ser uma liderança. Então, assim, eu acho que no caso dele não é nem diferença nas pautas, mas sim um certo ciúme do protagonismo que ele está tomando na política brasileira. É verdade, ele tem uma facilidade de comunicação que pouca gente tem. O Nicolas é um camarada que nasceu daquele jeito. Quer dizer, o camarada não é por causa de pai, de mãe, ele foi muito bem criado, mas eu quero te dizer o seguinte, que isso nasce como o Roberto Carlos.
não tinha um parente cantor, não tinha um parente músico, e nasce um Roberto Carlos. É o Nicolas. O Nicolas é um fenômeno e nós temos que ter paciência. Por quê? Porque ele é novo, faz tudo direito, procura não errar e sempre existem desentendimentos. E isso vai acontecer sempre no partido. Num partido que atingiu o nosso tamanho, sempre vai acontecer. O que nós temos que fazer? Nós estamos enfrentando um grande problema de não poder conversar com o Bolsonaro, aí atrapalha a vida da gente. Porque o Nicolas, ele é fã e é fanático pelo Bolsonaro. Ele e metade do Brasil, né? Ele e metade do Brasil. Você vendo que nós chegamos, ô Emílio, nós vamos eleger 120 deputados federais. Nós vamos bater todos os recordes, vai ser o maior partido, já é um dos maiores partidos do mundo, e nós vamos bater esse recorde. Nós vamos eleger 120 deputados federais e vamos eleger 25, 26, 27 senadores. Hoje nós já temos a maior bancada na Câmara e a maior bancada do Senado, mas não somos maioria. Nós precisamos ser maioria. Para ter maioria, nós temos que eleger o presidente da República. Porque se fizer maioria no Senado e não fizer o presidente da República, nós não faremos o presidente do Senado. Ô Valdemar, você está falando do partido... Ô Valdemar, mas me fala uma coisa. Vocês fizeram aí o esquema para ganhar o Senado e a Câmara. Sim. E, porra, não adiantou nada, né? Não, porque nós não temos maioria. Nós temos a maior bancada. Não adiantou nada. Os caras pegam e falam, não, vamos colocar lá o Alcolumbre e o da Câmara, o Mota. Não, o Mota, olha, o Mota... Esse é bom. O Mota é bom. Tudo. Porra, recebemos aqui vários. Mota é muito bom. Bom, mas acontece o seguinte... O Lula, ele está sendo muito bom. Acontece o seguinte, que nós não fizemos o presidente da República e nós não temos maioria. Nós temos a maior bancada no Senado, 16 senadores, mas a maioria são 42 senadores. Mas não vale mais a pena votar esses 16 em alguém que representa a pauta e o eleitor? Porque assim, o detentor, no final das contas, é o eleitor, é o detentor da representatividade. O eleitor do PL, me corrige se eu estiver errado, ele não tem um perfil de olhar para um Davi Alcolumbre e falar, puxa, este cara deveria ser o presidente do Senado. Não vale mais a pena perder com alguém que representa aquele ideal do que dar o voto àquele que hoje trava várias pautas, que tem situações complicadas em relação até a CPMI do INSS, em relação a barrar ali o requerimento, a leitura do requerimento. Do que vale a pena ter a maior bancada se a maior bancada, no final do dia, ela vai com o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota? Você tem razão. Enquanto nós não fizermos o presidente da República, nós não faremos o presidente do Senado. Por isso que nós não podemos perder essa eleição. Para dar uma chance para o país voltar a crescer. Olha que o Bolsonaro foi presidente 4 anos e pegou 2 anos de pandemia, com o mundo fechado. E entregou o país em condições, deu dinheiro para todos os 5.600 municípios do Brasil. Uma gaita para cada um enfrentar a pandemia. Sim. Deu R$600 de fundo para esse pessoal sobreviver esses 2 anos da pandemia. Todas as estatais davam lucro. Hoje não tem mais jeito. Sim, mas para o Senado tá forte, até pegar a Jazz aqui, que ela tá mais apimentada, eu diria. O senhor viu a entrevista do Salles, que ele falou do senhor? Chegou a ver? Ouvi. E ele faz uma crítica contundente em relação ao Senado, porque acaba se envolvendo políticos que são da direita, mas precisa fazer aquele velho acordo com o Centrão. O que você achou dessa declaração dele? Porque no final, só para chegar nesse ponto, Valdemar, quando tem a lei da misoginia ou quando vai indicar alguém, no final todo mundo vota na conveniência. O que você acha? O Salles está bravo. O Salles está bem bravo. O Salles falou que ele tem um voto. E ele leva um monte de Valdemar Zetes. Ele falou, eu tenho voto isso. E levo um monte de Valdemar comigo. É isso aí. Falou bravo, cheio de palavrão. Eu sei. Tá bravo o Salles. O Salles está bravo porque ele saiu do PL. Ele seria o nosso senador hoje. Ele ficou sozinho, né? Agora está no Novo. Vai sair candidato a senador pelo Novo, não tem tempo de televisão, não tem nada. E ficou sozinho. Mas lógico, fez uma bobagem. E ele, o que aconteceu? Poderia ser senador agora
Não vai ser, porque não tem voto para isso. Então ele está revoltado e está vendo a burrada que ele fez no passado de ter saído do PL. Saiu brigado com a gente por causa de bobagem. Mas em relação à crítica dele? Como? A crítica que ele fez ao senhor. Que ele acaba elegendo um monte de não é verdade. Não é verdade. Para o centro. Não é verdade que nós elegemos 99 deputados federais. Não é verdade o que ele falou. Que eles elegeram 8, reelegeram, ajudaram muito o partido. Não tenha dúvida disso. Mas nós elegemos 99 deputados federais na outra eleição. Não tem nada da bancada do Valdemar. Eu faço o que o Bolsonaro quer. Nós estamos enfrentando esse problema agora porque eu não posso falar com o Bolsonaro. Eles proibiram a gente de visitar o Bolsonaro. E isso é um problema para nós. É um problema para nós. Acontece o seguinte, o que ele falou não é verdade, porque ele só esqueceu de falar que nós elegemos... O Bolsonaro elegeu 99 deputados federais. O capital político dele é muito forte. Nessa sua conversa com o Bolsonaro, você tinha um desejo de levar o Tarcísio? Não, o Tarcísio era uma figura que todos imaginavam que ele fosse ser candidato a presidente. Mas o Tarcísio tem a parte política que ele tem dificuldade. Muita dificuldade o Tarcísio tem. Ele é preparado, excelente governador, mas a parte política dele é um desastre. Mas ele melhorou agora. Ele é executivo, né? Você está vendo o que ele está publicando? Ele está publicando coisas legais na internet. Você viu? Muito, a rede social. Aqui ele não veio mais. Não apareceu vou trazer mais. Square brasileiro. Não apareceu mais aqui no programa, viu, Valdemar? O Tarcísio, não sei o que aconteceu. Tá devendo na Dirce. Não está devendo? Ficou devendo. Na Dirce. A Dirce está brava com ele. É. Então, mas ele, veja bem, o Tarcísio é um camarada muito preparado, inteligente, mas a parte política ele falha. Ele não atende. Um senador vem para São Paulo e liga para cá e liga para a assessoria dele, vou passar 3 dias em São Paulo, queria tomar um café com o governador. Ele não dá resposta. Não pode. Aí a tal da governabilidade, por que ele não dá resposta? Não dá não, porque não é do ramo. Não é do ramo, ele trabalha, não tem tempo para fazer nada, ele tem que arrumar um tempo para se dedicar a isso. O que ele está fazendo de obra no interior, o que ele está fazendo é impressionante. Mas é melhor fazer obra do que reunião? Desculpa, com todo respeito. Mas ele não faz a parte política. Né? Sim. Ele só foi bem esses 4 anos, sem querer desmerecer o trabalho dele, que é um camarada especial e é preparado, porque o André foi presidente da Assembleia 4 anos. Esse quer ser o candidato a senador? Ele é meu candidato, mas depende do Eduardo. O Eduardo que vai escolher. Porque o Eduardo tem uma eleição, você faz uma pesquisa, dá o Eduardo estourado em São Paulo. Então nós fomos para Brasília para tentar convencer o Eduardo que o... O Eduardo está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fomos lá essa semana, e para convencer o Eduardo que o André é o melhor candidato. Que o André foi 4 anos presidente da Assembleia, modificou a Constituição do Estado, que o PSDB estava lá há 30 anos e não conseguia modificar a Constituição do Estado, e ele conseguiu ficar os 4 anos e ajudou muito o Tarcísio. O senhor falou agora há pouco aqui na pergunta sobre o Salles que o Salles está bravo porque não tem voto. Mas vamos lá, os pré-candidatos aí à direita seriam Guilherme Derrite, no PP, Ricardo Salles no Partido Novo e possivelmente com aval aí, aparentemente, do Eduardo, o Prado no PL. Desses candidatos, nós temos alguns que já eleitoralmente são mais conhecidos da população. São, até ontem eu estava num evento que os dois estavam e eles falaram que são os candidatos que são vistos como da direita. Não tem uma questão também de que às vezes o eleitor do Eduardo pode preferir o candidato mais à direita, historicamente, como um pré-candidato igual o Ricardo Salles ou o próprio Guilherme Derrite? Não, o Derrite está muito bem nas pesquisas. Mas quem está levando, você sabe, né? Esse é o problema. O Gordão, você viu quem está em primeiro e segundo. E quer que eu volte a falar aqui? Pode prejudicar, né? Dividir pode prejudicar bastante e as duas aí que não são do Estado. Exatamente. O candidato do Bolsonaro, o 222, já sai com 35% de voto. Seja quem for. Porque é o seguinte. Pode pôr o poste. Porque é o seguinte. O candidato que não tiver a bênção do Bolsonaro não ganha. É isso que você está falando. Ele precisa ter a bênção do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, você querendo ou não,
Ninguém quer que o Bolsonaro fique preso. A não ser o cara que tem interesse político e tal. Beleza, aí é do jogo, né? Agora, se você pegar a população... Ninguém quer que o Bolsonaro fique lá tendo soluço, ficar lá dentro daquela casa, ou ficar preso. Pô, não faz sentido isso. Não existe isso. Não existe. Não, o Collor já está preso em casa faz tempo, cometeu um crime e foi preso por causa disso. Demorou para responder, né? E rapidinho a domiciliar dele saiu por questões de saúde mesmo. Se vocês vissem o que fizeram já com o Bolsonaro, eu não sei que o Bolsonaro tem uma resistência física muito grande. Porque ele tem um problemaço que já operou 8 vezes o estômago, o intestino. E ele resistiu a tudo isso. Agora ele foi para casa, a situação dele é melhor, que ele tem a esposa para cuidar e para dar atenção para ele, mas ele não pode receber nem visitas mais. E lá onde ele estava na Papuda, ele podia receber senadores, receber visitas. Eu estou suspenso faz tempo. Porque o Alexandre, o ministro Alexandre, resolveu me investigar novamente para o processo do golpe. Que eu fui o único que saí do processo do golpe. Mas você foi condenado, não foi? Não, eu não. Quem definia isso, se ia ser processado ou não, era o Ministério Público. Nesse momento, o Ministério Público tem uma força muito grande. E o único que eles tiraram do processo foi eu. Porque eu nunca discuti isso. Na época lá? Não, no julgamento. No julgamento. Mas você vai dar fake news? Não. Do golpe. Do golpe. Fui o único que saí. Do golpe, tá. E agora ele resolveu me investigar de novo. E me investigar de novo eu não posso falar com o Bolsonaro. Quer dizer, já poderia se ele tivesse na Papuda ou preso. Agora ele foi para casa, ele proibiu os políticos de falarem com ele. Isso... Mas os filhos podem falar. Mas isso aí tá ruim também, né? Pro Supremo, né? Pra Justiça ficou muito ruim, né? ruim, porque isso não existe. Não existe isso no mundo. O que fizeram com o Bolsonaro, e depois não é. O 8 de janeiro não foi golpe. Golpe é com metralhadora, é com tanque de guerra, não é com um pedaço de pau. Com batom. Com batom. Isso é eles inventaram que era golpe para poder condenar todo mundo. É claro. Ô, Valdemar... O senhor estava falando aí a respeito, fizemos 99 deputados e tudo mais, é um número expressivo mesmo. Só que como que vocês estão tomando cuidado? Porque a gente vê, desses 99, tem muita gente votando com o governo, né? Recebe emenda parlamentar, vota bonitão com o governo, né? E aí você olha e você fala, pô, eu votei nesse cara... até tô falando do PL aqui, os deputados, mas a gente vê, não só isso, mas a gente vê vereador aqui em São Paulo que fala contra aumento de imposto, mas na hora de votar aumenta o imposto, no caso de IPTU em São Paulo, tem deputado que vota, e a gente vê emenda à vontade. Como que vocês tomam cuidado, ou tenta, não sei, porque é difícil, né, o partido grande, de você eleger esses caras pelo PL, mas na hora que chegar lá, não meio que trair o eleitor? Não, quando você tem alguma matéria de muita importância, nós fechamos questão no partido. Quando você fecha a questão, se o camarada votar contra, ele é expulso. Ele é expulso. Tem matérias que a gente deixa correr. Sim. Que não depende tanto da gente, depende muito do camarada que é lá do Rio Grande do Norte, que é de Pernambuco, que precisa de ajuda do governo. Agora, as emendas... grande parte são impositivas. Ele não depende do governo. Sim. Ele não depende do governo. Mas isso existe. Existe porque um camarada tem outros interesses na região dele. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Nenhum deputado nosso vai votar contra aquilo. E aquilo é um peso para o Brasil. Não estou dizendo que o Flávio vai fazer nada, não, porque eu não sei o que o Flávio vai fazer. Mas existe isso. O camarada quer ir em Manaus, isso aqui eu tenho que votar com o meu estado. Senão eu mato meio mundo perde emprego. Isso é um problema, né? Os interesses. Nesse fechamento de questão... Tem muito interesse. O Brasil, ele é feito de amigo de governo. Então você vê essa reforma que fizeram aí, a reforma tributária aí, que ficou uma hora vai um, passa a mão, não sei o que, outro lá vai todo tal, mundo não sei quer um pedaço. E vem no nosso.
vem no nosso essa reforma tributária. Nossa! Você vai ver. Eu queria aproveitar. Você faz essa cara aí, porque você tem um partido grande, você ganha muito dinheiro lá de... Só para não sair desse lance dos deputados, aqui a gente tem aqui, né, numa notícia falando assim, na reforma tributária, apesar da orientação contrária do PL e a pressão do Bolsonaro, 20 deputados votaram a favor da PEC e foram chamados de comunistas do PL. Como que fica essa situação dentro do partido? Mesmo indo contra o partido e o presidente falando, não vota. Não, aí que tá. Quando o negócio é bravo, nós fechamos questão. Mas esses 20 aqui tá expulso do PL? Não estão expulsos, não. Eles têm outros interesses, quer dizer, o camarada no estado dele, você vai lá, você pega Alagoas, você pega o Nordeste, é uma miséria que você não pode imaginar. O prefeito lá é do PL. E ele fez boa administração. Você acha que ele leva lá? Não, já deu uma confusão danada, Emílio. Por quê? Eu tive que tirar o partido dele lá, tirei antes da hora para ele poder ir para outro partido. Lá em Alagoas? Porque o Bolsonaro... Porque lá é o Renanzinho, né? O Renan tem prefeitura, né? E o Renan é um baita cara, né? O Renan, ele tá no governo, tá fazendo estrada lá. Mas deixa eu te dizer, ali foi o problema. O JHC tem um prestígio danado lá, mas o Bolsonaro prometeu pro Arthur Lira que ia apoiá-lo para senador. Tá. Como ele prometeu, eu tive que falar com o JHC. O JHC falou, ele não apoio. Eu falei, então... O Lira. Eu não apoio o Lira. Tá. Então eu falei, então vou fazer intervenção agora, antes do dia 4, porque se eu ficasse quieto, eu chegava depois do dia 4, ou você apoia ele, ou você não tem legenda para ser candidato a governador ou a senado. Então não quis fazer isso com ele, fiz antes do dia 4 para ele poder mudar de partido. Entendi. E ele foi para o PSDB. Perdemos ali um senador, que ele era senador eleito, e perdemos a mulher dele, que é a deputada federal mais votada do estado. É porque ele fez ele é 2 vezes prefeito lá em Maceió, os caras adoram esse... E é novo, né? Novo, craque. O que você acha desses caras mais novos? Porque você é macaco velho, né? Eu sou velho, nossa. Você é velho da... Muito. Raposo. Lembra quando eu vim aqui, que nós fomos almoçar? O Milton Monte. O Miltinho tá bem? Tá bem, Miltinho? Tá bem. O Miltinho foi um amigo. Foi várias vezes deputado federal e tal. Gente fina, é de São Manuel. Olá. Eu queria convidar a Sabrina para ser candidata a deputada federal. Então vem falar com o Emílio. E aí, vem falar comigo. E aí você inventou o Tiririca. Se pior não fica. Parabéns, Valdemar. Parabéns. Fez 1.300.000 votos. Oi? Eu tenho uma... 300 mil votos? 1.300.000 1.300.000 votos. 1.300.000. Você acha que esse... Porque isso aí é voto de protesto. Acabou já. Você acha que isso acabou? Não. Ou o pessoal está olhando a política, está mais preocupado com a política? Está mais preocupado com a política, não tenha dúvida disso. Principalmente esses 40%, 45% que são do Bolsonaro. Eles se preocupam com isso. Se preocupam e cobram a gente. Eu tive a felicidade do Bolsonaro entrar no nosso partido e levantar o nosso partido. Devemos isso a ele. E hoje, eu, por exemplo, estou no avião, alguém fala comigo, estamos juntos, quer dizer, nós só temos tudo positivo com a gente. Eu fico chateado até de ver o que o pessoal do PT passa. O pessoal está revoltado contra eles por causa da situação que ficou o país. Você paga imposto, depois você vai comprar o feijão, tem imposto em cima do feijão. Tem 80 milhões de brasileiros devendo hoje. Quer dizer, isso não pode continuar. O que o Bolsonaro vinha fazendo não estourar a boca do balão. Pega 2 anos de pandemia. Aquilo foi uma desgraça. Que atrapalhou o mundo. E assim mesmo ele saiu bem. Perdeu a eleição na casca pro Lula. Valdemar, o chat muito dividido aqui. Muita gente te adora, outros criticam muito. Tem uma pergunta aqui. Pois não. Polêmica. O senhor articulou em 2002 a aliança do PL com o PT, que colocou o José Alencar como vice do Lula e sustentou a base do governo petista por mais de uma década. Foi dessa relação, inclusive, que teve o problema do mensalão, a sua condenação, que acho que você já explicou em outros lugares, mas se quiser retomar, pode ficar à vontade. Hoje, você
está como presidente do PL, que abriga o Bolsonaro, que por sua vez construiu a sua imagem no antipetismo. Aí eu queria te perguntar, o que mudou nesses anos de 2002 até hoje? Foi o PT? Foi o Bolsonaro? Foi o senhor? Assim, o que mudou na política? Boa pergunta. Muito obrigado do chat. Boa pergunta. Na eleição, eu fui convidar o Zé Alencar para entrar no partido, que eu vi que ele teve um problema no PMDB. Fui atrás dele, nós estávamos sem nenhum senador. O Zé Alencar veio para o partido. Aí o Lula queria ele de candidato a vice e o Zé Alencar se dava muito com ele. Naquele tempo não existia direita e esquerda. Existia um projeto da gente chegar junto, ganhar a eleição e cada um cuidava da sua vida. Não tinha direita e esquerda. Hoje mudou tudo, mas não mudou só aqui. Hoje o camarada ou é a favor ou é contra. Está uma loucura. Não tem. Isso não existia naquele tempo. E você veja bem, o Zé Alencar ajudou tanto o Lula, que o Lula fez 2 boas administrações lá atrás. Mais ou menos. Depois, quando veio a Dilma, e aí a Dilma, para ganhar a eleição do Aécio, quebrou o país, e aí ela foi cassada. Mas não existia, por exemplo, o Lula fez 2 administrações com muito sucesso. E isso ele não faz mais hoje. Por quê? Porque não pode. O Correio dá 8 bi de prejuízo. Mas é carreta furacão, né? Mas veja bem... muito gasto. Mas, então, no governo Bolsonaro dava lucro. Sim, sem dúvida. Tudo dava lucro. O Bolsonaro começou a ter dinheiro quando ele chegou. Fizeram a proposta na Câmara, com a pandemia, para dar R$300 para cada cidadão. E aí a Câmara pediu 500, ele falou, então vou dar 600. Foi uma festa lá no Nordeste. A turma gosta de festa. Por falar em festa, tem um fundo partidário que é sempre uma questão muito polêmica. Né? A gente levanta muito aqui. O que o senhor acha? Porque o PL tem um dos maiores fundos partidários. 886 milhões, se eu não me engano. Quase 900 isso. milhões. 900 milhões de reais. E quem está aqui fala, olha, não dá para disputar se não tiver esse dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um dinheiro ocioso e poderia ser usado para outras coisas. Não tenha dúvida disso. Nós devíamos ter, as empresas deviam poder doar recursos para o partido. Está proibido. Não podem doar. Quem pode doar é só o cidadão, pessoa física, 10% do que ele faturou ano passado. Então, só trilhardário que tem dinheiro para dar. O que acontece? Você tem hoje os 900 milhões, eu vou falar aqui, vocês vão se assustar. Não dá nem para saída. Porque custa caro uma eleição, né? Pernambuco é um Portugal. O Ceará é uma Espanha. Quanto custa um candidato? Depende. Você tem vários... Por exemplo, para presidente da República, 80 milhões, você pode gastar. E isso vai ter reajuste ainda que eles vão decidir, mas 80 milhões. Que é destinado a... Aí você tem candidato a governador em Pernambuco, tem candidato a governador no Ceará. O dinheiro não dá nem para saída, e é uma fortuna pro Brasil. É uma fortuna. Eles proibiram, o Supremo proibiu. É o Supremo, né? Porque o Supremo falou assim, as igrejas vão acabar levando todos os... Vai virar tudo uma grande igreja, porque a igreja tem bala. Tem bala para ter a bancada. Foi isso, mas na época teve esse papo, né? E até pegando gancho no Supremo, né? A gente falou sobre o fechamento de questão, o PL fechou questão sobre se opor à indicação aí, sobre a situação do Jorge Messias, correto? Olha, o PL fechou questão. Mas, na minha opinião, o que nós temos que fazer é o seguinte. Nós, da oposição, é ver se o camarada é honesto e é preparado. Porque o Lula não vai indicar ninguém do PL. Ele vai indicar uma pessoa ligada ao governo dele. Então, quer dizer... Eu acho bobagem isso aí. Então, o senhor acha que o Jorge Messias pode vir a ser um bom ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo com as criações dele, como questão relacionada à liberdade de expressão dentro da AGU, o dito aí, entre aspas, Ministério da Verdade, e agora essa situação aí também com alguns jornalistas, tendo em vista as opiniões, porque, assim, tradicionalmente, ele tem até um currículo de direito que não brilha, mas não vou dizer que mentir que é um currículo ruim. Mas ele é ligado muito ao longo do tempo ao governo. Teve a situação lá do áudio com a Dilma Rousseff na época. Mas tem uma questão latente que eu vejo nele, que é fato, que é a questão da liberdade de expressão. Ainda assim, o senhor acredita que ele seria um bom ministro nesse momento para o Supremo Tribunal Federal?
Eu acredito o seguinte, eu acredito que nós devemos só olhar só para dois segmentos. Se tem preparo e se é honesto. Porque nós jamais escolheremos o indicado do governo porque nós não temos voto para isso. Eles têm maioria. Nós temos lá a CPI do Banco Master, com assinaturas suficientes. Não rola. Acima, O Alcolumbre não toca para frente. Por quê? Ah, não, a grande maioria não assinou. O pessoal todo do PT não quis assinar e não quer essa CPI. Quem é no Brasil que não queria ver o Vorcaro falando? Claro. Seria só em CPI, porque aquilo assustou o mundo. Então, aquilo era só o Alcolumbre assinar, porque já tem assinatura suficiente do nosso pessoal. Mas quem colocou o Alcolumbre lá também foi os caras do PL. Sim. Achando que ia ter uma vice... Quem colocou os ministros do relatoria. STF também. Quando se vota, né? Todo mundo vota junto, né? Mas isso que ele está falando tem sentido, porque não adianta você não aceitar o que o Lula vai colocar, porque ele vai colocar o outro dele, porque é atribuição do presidente, o presidente que escolhe. Mas é muito temerário o cara que fala de liberdade de expressão. Não é só porque o cara ele... O senhor acabou de falar. Quais são os predicados para o ministro? Seriedade e preparo. Tá, e aí o cara fala sobre liberdade de expressão, algo temerário, isso não conta também ou não? Conta, tanto é que o nosso pessoal está trabalhando para votar contra. Sim, então Mas agora, não adianta a gente, quer dizer, eu chego aqui e falo, não, estamos contra e tal. Esquece, eles têm maioria. Nós não temos 45 lá, 42. Nós vamos fazer agora nessa eleição. Nós vamos fazer o 45 de centro para direita e direita. Mas se não tivermos o presidente da República, esquece, não faremos o presidente do Senado. Fizemos composição com o Alcolumbre, porque nós temos a vice-presidência do Senado e nós temos mais comissões. Quando fomos oposição ao anterior, ao ministro anterior, o presidente anterior, Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, o Rodrigo é um cara duro. Nós fomos contra ele para valer. Comemos o pão que o diabo amassou durante 2 anos. Não tínhamos nenhuma comissão, nada. O Pacheco vai sair por Minas? Acho que tem possibilidade. Você acha que pega lá ou não? Pode ser. Minas pode ser uma surpresa para nós, porque nós temos lá o Cleitinho, que está estourando. Cleitinho é PL. Cleitinho não, republicanos. Republicanos. Ele ia entrar no PL, até convidei ele falou que ia entrar, mas depois ficou para lá, ele ficou no Republicanos. E ele tem 40% de aprovação hoje. E tem o candidato do governo. Agora precisa ver para onde o Zema vai. É essa a pergunta. É verdade. Então, vai servir. Agora, esse negócio que você está falando aí da liberdade de expressão é o seguinte, onde não tem... A liberdade de expressão, a mãe da ditadura é a liberdade de expressão. É verdade. Se você não puder falar o que você pensa, se você não puder xingar o governo, porque isso aqui faz parte de eu xingar você brigar comigo, o público assistir e a gente ter liberdade total. Esse negócio, se começa... E já está vindo aí, vinagre. Já está vindo aí. Foi. E aí? Como é que vai ser esse negócio? Os caras vão agora... Você não pode mais falar... Se nós não ganharmos o governo... Isso só vai piorar. Como vai piorar a situação do Brasil também. Não tem jeito. O ministro Alexandre tem muita força, junto ao governo. Então, mas tem muita água para rolar. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas isso, se o Lula ganhar a eleição... Vocês podem ter certeza que nós vamos ter dificuldade com liberdade de expressão. Que o Lula falou lá, ele falou lá na Espanha, não? Ele falou o seguinte, ele falou que tudo que é digital, tudo que é digital ele vai atrás. Ele vai tudo que é digital, eu vou intervir. Tudo digital. Ele falou isso. O digital ele quer mexer. Só para não deixar uma bola cair aqui, que a gente estava falando do Zema, vamos pro break. O break dá para rede de rádio? Por favor. Porra. Tá tão Agora gostoso. Que o papo tá bom. Agora que esquentou. Então você acompanhando a Jovem Pan em todo o Brasil,
Valdemar tá aqui hoje. Valdemar Costa Oficial, aí no Instagram, para você seguir o nosso querido Valdemar hoje batendo um papo com a gente. Ele que é dono do tabuleiro. E depois eu vou perguntar para ele, quem joga melhor no tabuleiro? Ele ou o Caçabão? Aí que tá, hein? Briga de gigantes. Daqui a pouquinho. Vai lá, Reginaldinho. A minha pergunta é para o Valdemar em relação ao Zema. Se você está num impasse, se ele vem para a vice, e 2 perguntas em uma. O que você acha dele com o embate com o STF, que agora é a pauta dele? Está me surpreendendo. O Zema está me surpreendendo nesse embate. Ele está mostrando que tem posições definidas, porque mineiro, eu sempre classifico, as melhores bancadas que a gente tem são sempre de Minas. Mineiro é elegante, educado, paulista é no pau, carioca é no pau, pessoal daqui não se entende aqui. Certo. Eles não. E tem político bom de Minas, né? São craques. Minas faz político danado. E o Zema está me surpreendendo, porque o Zema o que ele está falando não é crime, está falando com... Ele é ponderado, mas todos nós, não tem quem esteja contente hoje com o Poder Judiciário. Isso tem pesquisa disso. E isso, ele pegou esse assunto, e é um assunto que ele está desenvolvendo bem e se promovendo bem também com isso. Está mostrando que tem lado. Você acha que o Gilmar é o melhor cabo eleitoral dele? Você viu ou não? Tem aí o... Tem o vídeo. O que você tem aí? A gente tem um embate do Zema, né? E tem uma fala do Gilmar que foi bem feliz. Você parou aí? Roda aí, vamos lá ver. Põe na tela. Põe na tela. Me dá imagens. Cadê o áudio? Precisa pôr o áudio. Eles não põem o áudio. Cadê o Garrafa? A turma aqui fica prestando muita atenção na entrevista e esquece de apertar os botões. A entrevista boa... Aí eles não apertam o botão na Valdemar. Fica tranquilo que daqui uns 15, 20 minutos... Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Olá. Ele tá sabendo de algo que a gente não sabe? Você viu? Bola fora, né? Mas isso é motivo... Será que a gente não sabe de alguma coisa que o Gilmar tá falando, hein, Gilmar? Esclarecer. O que tem a ver? E outra, isso vai saber. E isso é motivo de incluir o Zema no inquérito das fake news? Eu achei que isso foi exagero. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Gilmar sempre comandou o Supremo e o Supremo tinha um comportamento. Com a entrada do Alexandre lá, mudou o comportamento do Supremo. Então, quer dizer, nós tínhamos que ter revisto isso aí, não conseguimos. Nós só conseguiríamos isso com eleição. O Bolsonaro reagiu e aí não tivemos sucesso. E isso nós só vamos mudar se ganharmos as eleições. Só se ganharmos as eleições. Valdemar, mas o Supremo está junto com o Alexandre está junto com o Supremo. Exato. O Supremo, eu vejo, eles estão lá... Todo mundo unido. Claro. Um só. Eu acho isso, se pegar um nome ou outro. Porque às vezes fala, tem um nome, tem esse aqui, tem outro, mas é o Não, Supremo. me parece assim que tem uma iniciativa mais Você não acha? do André Mendonça. Né? O que acontece é o seguinte, não existia isso antes da entrada do Alexandre. Depois da entrada do Alexandre que o Supremo mudou de comportamento. O Alexandre, todos nós sabemos que ele é muito inteligente, ele prestou concurso para promotor, passou em primeiro lugar para juiz, ele é muito inteligente, corajoso, só que exagerou nas medidas. O que fizeram com o Bolsonaro... E essa história do golpe, que nunca teve golpe, eles usaram para poder condenar todo mundo. Se é golpe, nós temos que condenar todo mundo. Quer dizer, isso aí
mudou muito o comportamento do Supremo. Mas lá foi só o Fux que ficou... Sim. Você quer... Você não está com a cara boa, Jess. Você não está... É verdade. Você não vejo você... Eu vejo o Valdemar falando muito bem. O Valdemar é um galã, pô. Esse aqui é um galã. Mogi, rei de Mogi. É claro. Isso aqui é um sucesso. E aqui eu vou até além. Eu acho que o senhor foi em vários momentos material deste dito aí, colocado o abuso em relação a determinadas situações, como as restrições, situações assim que aconteceram dentro do Supremo. Mas falar que o Moraes foi o fator ali, eu acho que é dar uma importância para ele de uma situação estrutural do Supremo Tribunal Federal, e aqui que é uma instituição importantíssima dentro da composição de uma democracia. Nós vemos nos Estados Unidos as indicações de ministros, elas não são de atores políticos, elas são muito, assim, ligadas a juízes de carreira e etc., algo que não está acontecendo no nosso Supremo. E aí vem a figura do inquérito das fake news. Nome a quem realmente cria. E é surreal um inquérito ser criado pelo Supremo, porque é o juiz criando ali aquele inquérito. É, no momento, o ministro Dias Toffoli, em relação a situações até envolvendo a Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol e também auditores ali da Receita. Isso cria esse inquérito, que é uma visão, não na minha, mas da ex-procuradora aí, Raquel Dodge, uma arbitrariedade gigante para uma democracia, e isso vai seguindo há 7 anos. O ministro Gilmar não foi só nesta situação com Zema, tem uma piada lá também do partido do senhor, que é pré-candidato ao governo, Sérgio Moro, em relação numa festa junina, assim, nós estamos vivendo um momento que vários ministros estão fazendo isso. Então, o senhor não acha que tem também um fator que é a postura do próprio Gilmar, do ministro Gilmar, em relação tanto a Romeu Zema, como também o senador Alessandro Vieira, e ao longo do tempo, não uma trajetória do Supremo em relação a serem, muitas vezes, autodefesa? Não, contra o Alessandro Vieira, não, porque a CPI era a CPI do crime organizado. E eles estavam investigando outras coisas. Ali o senador errou. De pedir indiciamento e tal. Não faz muito sentido, né? Não, era a CPI do crime organizado. Eles queriam me convocar na CPI do crime organizado para eu falar quem eram os caras que estavam envolvidos com o Banco Master. Porque eu dei uma declaração um dia que o Alcolumbre tinha que fazer essa CPI. Está pronta. Do Banco Master. E por que ele não faz? Eu falei, não faz porque vai pegar muita gente. Perfeito. Aí eles queriam me convocar na CPI do crime organizado. Quer dizer, para eu falar quem eram essas pessoas, não tem cabimento. Eles usaram a CPI do crime organizado para outro... Desvio de desviar a função. Eles não foram corretos. Mas não tem lógica, o Banco Master não é passível de ter uma investigação e o Banco Master está atrelado às situações do crime organizado? Mas não tenha dúvida. Não tem um brasileiro que não queria ver o Borcaro falando. Não, ele tá só com crime organizado. Mas não pode ter uma correlação entre Banco Master e crime organizado? Não, não tem essa informação. Fintechs que usavam, do dispositivo junto. Não tem essa informação. Tem. Eu não sei. Eu não acredito que tenha. Eu acho que foi um grande assalto à mão armada, o trabalho do Master, que foi uma loucura, que nunca se viu, acho que no mundo. As meninas, ele acertou nas meninas. Vamos ser honestos. No broche. O Sam me ajudou a gente não pode só desclassificar. Isso é verdade. Bom de festa ele é. Excelente promoter. Festas boas. Não é fácil chamar Coldplay. Festas boas. As suicinhas. Para fechar Coldplay. Tem o esquema do broche. Fora tomar o uísque em Londres, que é uma degustação fantástica. Claro. Sobre esse assunto, e para a gente não fugir dele, o que você acha do tráfico de influência, do judiciário, se o juiz ele pode julgar tendo relações, que acaba tendo interferências? Não pode. Então é a pergunta que também não quer calar. Não pode. Por que tem relações entre os ministros da STF com o Borcaro? Supostamente, viu, Valdemar? Que a gente usa esse termo aqui. E o que vai acontecer agora, Daniel? O que vai acontecer agora? Eles vão delatar. Não vão querer ficar 20 anos na cana. É aí que nós vamos saber o que vai acontecer. Mas e se o Supremo mudar? O Alexandre já... As delações. Você falou que o Alexandre é o cara que manda. Ele falou,
Nós vamos mudar tudo aqui. Pode acontecer de mudar a lei, mas eu não acredito que aconteça. Isso tudo para andar, vocês só vão ver se nós ganharmos as eleições. Se o atual governo ganhar as eleições, não vai acontecer nada. Porque todo o governo, todos os senadores ligados ao governo não assinaram a CPI. Tá, então vamos lá. Então vamos ganhar a eleição, porque a gente fica batendo muito papo aqui e não vai pro que interessa. Boa. Eu sei que você é o cara que tá lá com o tabuleiro de xadrez e você sabe que o Bolsonaro e o bolsonarismo sozinho não ganham a eleição. Porque você foi o cara que colocou lá o Mineiro com o Lula, lá em 2002. Sim. Que o quê? Você teve a visão, o Lula tentou o tempo inteiro ganhar com os petistas raiz. Vamos lá, e não sei o quê. Ô, Lula, fantástico. Caetano Veloso, Gilberto Gil cantando pra ele, perdia todas as eleições. Aí falou, vamos botar o Mineiro, que o Mineiro vai aqui e nós vamos pegar o voto de quem interessa, que é o fiel da balança. E você é um cara que domina essa área como ninguém. Como é que você vai fazer para ganhar a eleição sem depender dos bolsonaristas que ficam brigando? Tá? Quem é que você vai pegar ali, vai colocar de vice e tal? Repare bem. Então, conte a verdade para nós. Eles não discutiram isso comigo ainda. Eu sou a favor que seja uma mulher. Por quê? Primeiro, porque elas têm um pouquinho mais... Nós temos mais um pouquinho de mulher do que homem no Brasil. Mais eleitores. Segundo, porque as mulheres são muito melhores do que os homens. Em todos os sentidos. Quando eu falo assim, vê teu pai e tua mãe. É interessante isso. Vê teu pai e tua mãe. Eu tive 2 irmãs. Perdi uma já faz tempo. Eu fui criado diferente das minhas irmãs. Fui criado diferente. As meninas tinham outra criação. Não é assim? As mulheres são... As mulheres são muito melhores do que os homens. Nós temos que dar oportunidade para essa gente. Homem, se eu fosse um legislador, ou se eu fosse um executivo, eu ia colocar nos presídios chefe só mulher. Coloca a ordem. Olha a Paulinha aqui como ainda organiza. A Paulinha como é organizado. Porque a mulher, ela coloca a ordem na bagunça dos homens e nós, homens, respeitamos as mulheres. O que a mulher falar é lei pra gente. Ó, Jazz, aqui a gente nem é tudo pau mandado. É verdade. Você sabe disso, Você é um pau mandado. Você tem uma carinha de pau mandado. Ela que colocou esse blazer em você, né? Sua esposa. Ela que manda. Então, mas eu vejo que é diferente da gente. Então você acha que é uma mulher? Que é a Tereza Cristina? Tereza Cristina. Adoro a Tereza Cristina. A Tereza tem carisma. Ela é boa mesmo. Ela teve aqui. Competência. Daquele tamanhinho. Ela tem carisma e por onde ela passou na vida política, ela fez sucesso. É uma mulher que é o máximo, é decente. Tudo que ela foi, aonde ela entrou, ela comandou. Ela chegou na Câmara, foi eleita pelo PSB, deputada federal lá atrás. Aí eu era líder do PL, eu falei, quem foi eleito? Porque eu me interessava muito por isso aí. Ele foi eleita a Tereza Cristina. Eu falei, quem é? Mas é deputada de primeiro mandato? É deputada de primeiro mandato. E ela foi eleita líder. Aonde ela passou, ela fez sucesso. Como ministra da Agricultura, como secretária de Estado no Mato Grosso do Sul. Ela é o máximo. Ela é boa. Eu sou fã dela. Ela é boa, ela teve aqui. Valdemar, então você acha que a Priscila Costa? Isso, eu ia perguntar dela. A Priscila não tem conhecimento, às vezes, nacional, suficiente? Não é um nome nacional. Sim. É muito difícil. Mas sendo meio que a indicada ali pela família, ela não ganha pontos com isso? Ganha ponto qualquer um que for do Bolsonaro. O Bolsonaro fez o astronauta. Não, então, é isso que eu tô falando. O astronauta. A Damares. O Bolsonaro fez o astronauta. Peraí. O astronauta. Que tinha sido o astronauta. Que tinha... Valdemar, esse é Jair Bolsonaro. Jogava sinuca lá, ia com as baleias. Porra, usava camiseta falsa. Usava aquelas camisetas do Palmeiras falsas. Aquelas camisetas do Stand Center. O que esse Bolsonaro... Ia pescar com aquelas... Não, veja bem. E um camarada bem escolhido, porque é um cara do bem, um homem sério.
o astronauta. Sim, mas é o astronauta. Ele tinha sido candidato a federal na eleição anterior, perdeu a eleição. E depois foi eleito senador. O Bolsonaro é um fenômeno. E senador é difícil. Muito. Senador é um voto danado. E era uma vaga só. Exatamente. Você tem mais chance. Então, mas aqui você vai perder para... Não. Vai pra quem, né? Na pesquisa também o astronauta perdia. Que é isso? Ô, Valdemar, nas últimas 2 eleições, O tanto que você acha da... Você viu quem apareceu aqui? São Paulo? Quem? Para senador? Quem? Quem é que Quem fala pra mim? Quem é? Que é isso? Marina Silva. Em segundo, Tebet. Mas não vamos pagar pra ser. Olha, quando começar Paraná pesquisa, hein? Paraná não é amigo de ninguém. Não é. O Paraná acerta. É verdade. Mas é porque quando começar a eleição, vão cair. Vão que é cair. a teoria do gordão. Mas lógico, todas as pesquisas, a gente vê, o astronauta não estava nem no cheirinho. Teve Data bolha. 70%. Pois é, exatamente. 37, Marina Silva, 37,8%. Tebet, 32,9%. Derrite, 27,4%. Na rabeira. E Ricardo Salles, que o senhor comentou, 19,2%. Depois vem Paulinho da Força, André do Prado, que é do PL, com André do Prado tem 9,8%. Claro, tá muito Mas distante, em 2018, o Major Olímpio era o terceiro. O Suplicy que era o favorito. Perdeu. Né? Era o Suplicy com 19%, o Mara Gabrilli e o Major Olímpio com 16%. Mas tinha o Bolsonaro velho. Pois é. Então. Tá bom. Mas Agora o Bolsonaro, a hora que o Bolsonaro falar, vai lá. Gimenez, pô. Deixa eu te falar. Pois o é. Bolsonaro... O Márcio França também, Tudo 2022. Bem, tudo bem, mas tinha o Bolsonaro. Minha gente, olha só, vota nele. Olha só, vote no astronauta, tá ok? O astronauta, eu tô aqui com o Valdemar, o astronauta é bom, agora não tem mais, trancar o Bolsonaro. Mas o Flávio não é o porta-voz? Bolsonaro não pode dar um pio, nem soluçar ele pode mais. Mas nem soluçar o Bolsonaro nem jogar pode. Mas e não vai soluçar. E não vai soluçar na eleição. Sim. Não pode. Não pode jogar não usa nem que ele adora. Mas o Flávio não é o porta-voz do Bolsonaro? O Bolsonaro tá mais vigiado do que a sua esposa faz com você. Ei, Samidana. Samidana sabe o que é ser um GPS Bolsonaro na vida real. Ele sai de casa. Deixa eu só entrar. Onde é que você tava? Onde é que você tá? Minha esposa não é assim. É sim. Imagina. Ela tem localizador. Colocou o chip no cabelo dele. Ô Valdemar, entrando nessa discussão, nas últimas 2 eleições, a gente teve os candidatos que eram de direita sendo bem tolhidos, para ser bem educado aqui com o termo, nas redes sociais, né? E ainda nem começou, né, a grande campanha, e nós temos o Eduardo já com uma questão de calúnia, o próprio Flávio também, e o Zema, que não é do partido, mas está no espectro da direita, está ali entrando no inquérito das fake news. O que o partido pode fazer? Como é que vocês estão se preparando para quando começar realmente a campanha, para os candidatos de direita terem liberdade de poder criticar os outros candidatos? Não, estamos preparados para isso. O Flávio já contratou uma equipe de advogados só para isso. Ele tem que tomar todo o cuidado do mundo para não errar. Mas nós temos liberdade de falar. Nós temos liberdade para trabalhar. E nós vamos ter os melhores com a gente. Veja bem, nós tivemos uma pesquisa esse final de semana passada que mostrou que o Bolsonaro, que o Flávio tem a mesma diferença que o Bolsonaro tinha para o Lula aqui em São Paulo. E no Rio também. Ele está na frente. Olha que interessante. E o Lula caiu no Nordeste. Não é que afundou de vez. Mas ele está perdendo voto no Nordeste, que foi aonde ele ganhou a eleição. Total. E São Paulo também, né? São Paulo. E outra coisa, agora vamos lá. Minas, né? Vamos lá. São Paulo, Minas. Olha só. Pernambuco, o Mendoncinha entrou no PL, que é um grande cara. Um dos melhores Ceará, do Brasil. não, o Mendoncinha é o máximo. No Ceará, nós vamos com o Ciro. Vai. Porque é o único para ganhar a eleição do PT. Repare bem. Você vai no Repare Bem, no Ciro. Desceu o cacete no Bolsonaro no passado. Mas desceu o cacete em mim. Eu tinha 3 processos contra ele. Ele desce o cacete no irmão. Realmente, ele tem essa coerência. Ele bate em todo mundo. Não tem jeito. Agora, só ele para derrotar o PT lá. Ou nós vamos com ele, ou o Ciro vai ter dificuldade lá. Mas o Mineiro falou que ele quer que ele saia presidente pelo PSDB.
Não acredito. O Aécio. Não acredito. O Aécio voltou, hein? O Aécio voltou e, voltou. posso dizer, merecidamente. Eita. Fez 2 baita governos do Estado, com altíssima aprovação, e elegeu um cara sério depois dele. Aquela gravação do Joesley matou com ele. Ele não merecia cair tanto, porque ele foi governador por 2 vezes de Minas Gerais e estourou a boca do balão. Aí aconteceu isso com ele, uma desgraça, que não merecia isso. Porque o Aécio era um cara ele quase ganhou da Dilma, né? Sim. Ele ficou pau a pau lá com a Dilma. A Dilma teve que... A Jess não tá gostando de nada. Eu acho você, Valdemar, nem a gravação, não acho que é demérito da gravação, eu acho que é demérito da fala. Que ela exatamente. Eu acho que ela é Caiadinho. Caiadinho, ela é de lá. E o Caiadão tem um charme, hein? Olá, tudo bem? Tem. Aquele uísque sem gelo. É teu amigo lá, pô. Bom candidato. Bom candidato. Isso que eu acho interessante, a direita, eu não vou chamar de direita, porque são muitas ideias, e cada um tem a sua ideia, mas eu acho que está mais para esse lado, que não quer mais essa carreta furacão, esses gastos, esse discurso, essa coisa que está levando para trás o país, né? Que é uma coisa que você tem que pensar para frente. Mas você tem um monte de candidato, né? Tem, né? Mas veja bem. Você tem um monte de candidato que pode, sei lá, levar essa eleição. Pode, veja bem. Seja quem for os candidatos, ninguém tem dúvida aqui que tem um pouco de cabeça, que sabe quem vai estar no segundo turno é o Flávio e o Lula. Ninguém tem dúvida disso. Tá polarizado. Apesar que o Caiado é um excelente candidato, o Zema é um excelente candidato, o Ratinho também era um excelente candidato, mas acontece o seguinte, quem vai estar no segundo são os dois... O Tarcísio poderia ser um candidato também. Tem muito nome. Tem muito nome. O Tarcísio. Qual que vai ser a pauta da eleição? É o endividamento das famílias? É a dificuldade? O endividamento das famílias é mortal. 80 milhões de brasileiros. Não tem chance do Lula, até às vezes o presidente Lula querer não concorrer? O senhor acha isso possível no mundo atual? Porque tem muita gente falando, nossa, tá tão difícil, tá caindo muito, as pessoas estão endividadas, tem muita coisa acontecendo. Então, com essa dificuldade econômica, com as famílias mais endividadas, as empresas mais endividadas, tá todo mundo mais endividado. Não tem chance aí dele próprio, às vezes, ver que não é o momento? Mas ele não tem um substituto à altura dele. É isso PT. aí. Não tem. Não tem nome, né? Não fez nome. Não tem. Ô, Valdemar, eu quero agradecer muito você ter vindo. Pô, deu uma aula de política aqui. Não tem nada. Cara manja de política. Vocês me deixaram falar? Vocês aprenderam agora como é que política tem que ser jogada. O jogo é jogado. Que a gente traz aqui. Então tem uma aula de política aqui do Valdemar, que está há muitos anos aí. E, obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes, que esse ano vai ser um ano de eleição. E agradecer a Jess também. Prazer foi meu, uma honra enorme.